Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Eu vou te contar uma história, mas para que você entenda tudo, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. É uma história sobre história, cultura e várias lições que você deveria aprender e interiorizar na sua mente, especialmente por causa dos tempos que nós estamos vivendo nesse país. É o seguinte, faz a pipoca e ouve com atenção. Imagina que explodiu uma guerra civil no estado de São Paulo. Hoje, mais de 3.000 soldados revolucionários, inclusive batalhões estrangeiros com dezenas de canhões, começaram a tomar o estado, exigindo a deposição do presidente eleito. E esses caras se concentraram principalmente na capital do estado. Por volta das 7 horas da manhã, parte dessa turba tentou invadir a sede do governo na capital, o Palácio do Governo. Os guardas do palácio conseguiram evitar a invasão, mas os revoltosos cavaram umas trincheiras um pouco para trás e começaram a bombardear o Palácio do Planalto com o governador lá dentro. Alguns disparos acabaram errando o alvo e mataram vários civis. Quando ele foi notificado dessa confusão toda, o governo federal respondeu imediatamente, fechando o acesso a estradas, rios e ferrovias, isolando a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, e enviou uma força-tarefa da Marinha para o Porto de Santos a bordo de um encouraçado, e mobilizou também dezenas de canhões e aviões de combate e milhares de soldados, por volta de uns 10.000 soldados. Enquanto o governo se organizava para poder dar a sua resposta a esse estado de guerra civil que estava se instalando na cidade de São Paulo, os rebeldes começaram a trocar tiros pelas ruas. Centenas de trincheiras foram abertas, ninguém da cidade entendia direito o que estava acontecendo. As pessoas começavam a se trancar em casa, tremendo, com medo das balas perdidas. As estações e as avenidas, estações de trem, as avenidas, pararam de funcionar, as fábricas não abriram, a distribuição de mercadorias foi suspensa, escolas e repartições públicas foram fechadas, os telefones e a energia elétrica começou a parar de funcionar, a imprensa foi censurada e depois de uns 4 dias de combate com as tropas de governo e os rebeldes dentro da cidade de São Paulo, o desabastecimento de comida na cidade começou a se tornar bem grave. As padarias não conseguiam farinha, os caminhões de entrega eles voltavam quando encontravam as trincheiras, as barricadas, os tiros e as bombas, mas mesmo assim algumas pessoas movidas pela fome e pela necessidade acabavam se arriscando, indo até o supermercado para poder comprar alimento para estocar. Só que o comércio, por causa de tudo que estava acontecendo, só aceitava pagamento em dinheiro vivo. Para evitar que as pessoas corressem para o banco para sacar dinheiro, o governo federal decretou um feriado de 5 dias e as agências bancárias fecharam. Sempre ajudando, né? Nesse meio tempo, os rebeldes continuavam bombardeando o Palácio do Governo e o governador foi retirado do local. Agora com o governador em segurança, o governo federal, para poder tirar os revoltosos da cidade, também começou a bombardear a cidade de São Paulo. À medida que a condição de vida ia deteriorando na cidade, a população, faminta e indignada, começou a saquear dezenas de armazéns, fábricas, empórios, vendas, depósitos e, na fúria, acabava distribuindo completamente muito desses locais junto com o saque. O Mercadão Municipal de São Paulo foi cercado por uma multidão que arrombou as portas do Mercadão e invadiu para poder saquear e depredar tudo. No meio dessa confusão, teve troca de tiro e alguns saqueadores foram mortos. Alguns bois que estavam embarcados em um trem da Central do Brasil, lá na Central do Brasil, foram soltos, a multidão invadiu a central, soltou os bois, abateu os bois e esquartejou os animais na rua para saciar a fome. Mas muita gente que não estava passando necessidade acabou se aproveitando dessa situação de saque generalizado e saiu carregando louças, roupas e equipamentos elétricos dos comércios. Enquanto a guerra seguia quente, os mortos e os feridos iam enchendo os hospitais na mesma quantidade em que o lixo e os animais mortos iam enchendo as ruas. A cidade de São Paulo, depois de uma semana, fedia a pestilência. Parecia até um episódio lá do Zumbiland. Os bombardeios do governo de São Paulo, o bombardeio do governo federal para poder expulsar os revolucionários, seguia quente, dia e noite. O principal alvo desses bombardeiros era o bairro da Luz, onde estava o quartel-general revolucionário,
Só que essas bombas, entre revolucionários e governo federal, também foram lançadas no Brás, na Moca, na Liberdade, na Aclimação, na Vila Mariana, no Paraíso, no Ipiranga. Um teatro no Brás foi atingido e desabou, soterrando dezenas de famílias desabrigadas que tinham ido se refugiar lá. Nem mesmo os bairros mais ricos da cidade foram poupados e os bombardeios seguiam dia e noite. Apenas em um dia, o exército do governo contou mais de 130 granadas de artilharia disparadas por hora. Mais de 130 granadas por hora. O dia todo. E essas granadas iam destruindo paredes, telhados, casas inteiras. O corpo de bombeiros, coitado, que estava desmantelado no meio da guerra civil, não conseguia apagar todos os focos de incêndio e as colunas de fumaça que estavam queimando a cidade eram visíveis a quilômetros de distância. Infelizmente, no meio dessa batalha toda, os civis, como sempre, eram a maioria dos mortos. O terror ia dominando a população que se escondia nos porões das suas casas ou no escombro do que tinha restado de algum prédio, mas centenas de milhares de pessoas fugiram da cidade usando qualquer meio de transporte que tivesse disponível. Automóvel, carroça, charrete, a pé. Os trens, eles partiam das estações com esses refugiados pendurados pelas janelas. E os caras, essas famílias inteiras, eles iam para Campinas, Jundiaí, Itu, Rio Claro e até municípios mais distantes como Bauru. Todo mundo tentando fugir da guerra. E essas cidades, por causa do súbito fluxo dessa gente refugiada, essas cidades também começaram a ter problemas de abastecimento. Mesmo com a ação do governo federal e da Cruz Vermelha, o setor de limpeza pública e higiene pública, eles não conseguiam dar conta de incinerar todos os animais mortos e sepultar todas as vítimas. Os cadáveres que iam sendo coletados na cidade, eles eram empilhados na garagem dos bondes lá na Vila Mariana. E as pessoas se juntavam lá para tentar identificar seus familiares desaparecidos. Chegou a um ponto que não tinha caixão para enterrar esse pessoal todo. E muitos mortos foram enterrados enrolados em lençóis. A guerra na cidade de São Paulo se espalhou por mais de 80 municípios vizinhos. E foram necessárias mais de 3 semanas, quase um mês, até que essa confusão toda começasse a ser controlada. Quando a poeira baixou, os operários começaram a limpar os escombros nas indústrias, começaram a dar início à reconstrução dos prédios danificados, e algumas organizações, como os escoteiros, eles saíam para poder procurar os cadáveres que haviam sido enterrados em quintais, praças e jardins. A coisa estava mais ou menos começando a voltar a funcionar ao normal, mas as pessoas eram lembradas do que havia acontecido, porque enquanto elas estavam tentando retomar suas vidas depois de quase um mês de guerra, algumas delas ficavam parando na rua para poder olhar as trincheiras que estavam abandonadas pela cidade. Isso tudo que eu te contei não é ficção. Isso foi exatamente o que aconteceu há 100 anos em São Paulo. Esse quadro terrível, parece que é uma guerra da Síria, isso aí foi a chamada Revolta Legalista de 1924. Se você acha que a situação hoje está tensa, lembra que seus avós e seus bisavós já passaram por coisa muito pior do que você está passando hoje. E eles nunca fizeram tanto drama quanto você está fazendo aí. Honre sua herança familiar. Erga a cabeça e seja forte. Em vez de ficar chorando dentro do seu umbigo, querendo salvar o mundo todo, em vez de fazer essa porcaria igual uma criança, seja útil para si mesmo e para as pessoas à sua volta. Você não tem o poder de salvar e consertar o mundo todo, mas você tem o poder de cuidar bem da sua própria vida e da vida das pessoas que você ama. Começa a fazer isso e para de continuar fugindo daquelas responsabilidades específicas que estão ao alcance das suas mãos. Você já deveria ser adulto o suficiente para entender isso e parar de ficar criando confusão e treta e minhoca na sua cabeça por causa de rede social ou alguma notícia que você acha que o Brasil acabou. O Brasil já passou por coisa muito mais complicada do que a gente está passando hoje e nem por isso os nossos avós e bisavós entregaram as cartas e foram procurar psiquiatra ou psicólogo para tratar depressão e transtorno de ansiedade. Larga de ser um bunda mole e começa a agir como um adulto. Grande abraço, gente boa!